O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 7. Drona Parva. 13º dia de batalha. Ghatotkasha Bada Parva. Capítulo 171. Pandavas triunfando. Sanjaya disse: então todos aqueles reis do teu exército, incapazes de serem facilmente derrotados em batalha, procederam furiosamente contra o carro de Duryodhana, incapazes de tolerar suas façanhas. Subindo em seus carros bem equipados, ó rei, que eram decorados com ouro e joias, e acompanhados também por cavalaria e elefantes, eles cercaram o herói Satyavata. Cercando por todos os lados aqueles poderosos guerreiros em carros, desafiando aquele herói, proferiram altos rugidos leoninos. Aqueles grandes heróis, desejosos de matar ele da linhagem de Madhu, despejaram suas flechas afiadas, em Satyaki de bravura invencível. Vendo eles assim avançando com velocidade em direção a ele, aquele matador de hostes, o neto poderosamente armado de Sine, pegou e disparou muitas flechas. O formidável e heróico arqueiro Satyaki, invencível em batalha, cortou muitas cabeças com suas flechas ardentes e retas. E ele da raça de Madhu também cortou as trombas de muitos elefantes, os pescoços de muitos cavalos, e braços enfeitados com angadas de muitos guerreiros, por meio de flechas de face de navalha. Com os rabos de iaque caídos e guarda-sóis brancos, ó Bharata, o campo de batalha ficou quase cheio, e parecia o céu, ó Senhor, com estrelas. Os lamentos da hoste assim massacrada em batalha, ó Bharata, por Duryodhana, se tornaram tão como altos quanto aqueles de fantasmas gritando no inferno. Com aquele tumulto alto a terra ficou cheia, e a noite ficou mais aterradora e mais terrível. Vendo sua hoste, afligida pelas flechas de Duryodhana se dividindo, e ouvindo aquele tremendo tumulto nas altas horas da noite de arrepiar os cabelos, teu filho, aquele poderoso guerreiro em carro, dirigindo-se a seu motorista, disse repetidamente: incite os cavalos para aquele local de onde vem esse tumulto. Então o rei Duryodhana, aquele arqueiro firme, acima de todos os modos de guerra, avançou contra Duryodhana. Madhava perfurou Duryodhana com uma dúzia de flechas bebedoras de sangue, disparadas de seu arco esticado até sua total extensão. Assim afligido com flechas por Duryodhana primeiro, Duryodhana, excitado com raiva, perfurou um neto de Sine em retorno com 10 flechas. Enquanto isso, a batalha que estava sendo travada entre os Panchalas e todas as tuas tropas apresentava uma visão muito extraordinária. Então o neto de Sine, excitado com raiva naquela batalha, perfurou teu filho, aquele poderoso guerreiro em carro, com 80 flechas, no peito. Ele então, com outras flechas, despachou os cavalos de Duryodhana para a residência de Ama. E aquele matador de inimigos então rapidamente derrubou o motorista de seu adversário do carro. Teu filho, ó monarca, ficando naquele carro sem corcéis, disparou muitas flechas afiadas, em direção ao carro de Satyaki. O neto de Sine, no entanto, mostrando grande agilidade de mão, ó rei, cortou aquelas 50 flechas disparadas naquela batalha por teu filho. Então Madhava, com algumas flechas de cabeça larga repentinamente cortou naquele combate o arco formidável de teu filho no cabo. Privado de seu carro e arco, aquele pujante soberano de homens então subiu rapidamente no carro brilhante de Kritavarma. Após a retirada de Duryodhana, o neto de Sine, ó monarca, afligiu e desbaratou teu exército nas altas horas da noite. Sakuni, enquanto isso, ó rei, cercando Arjuna por todos os lados com muitos milhares de carros e vários milhares de elefantes, e muitos milhares de corcéis, começou a lutar desesperadamente. Muitos deles lançaram em direção a Arjuna armas celestes de grande poder. De fato, aqueles kshatriyas lutaram com Arjuna, incorrendo na certeza de morte. Arjuna, no entanto, excitado com raiva, deteve aqueles milhares de carros e elefantes e corcéis, e no final fez aqueles inimigos recuarem. Então o filho de Suvala, com olhos vermelhos como cobre com raiva, perfurou profundamente Arjuna, aquele matador de inimigos, com 20 flechas.
E novamente disparando 100 flechas, ele impediu o progresso do grande carro de Partha. Então Arjuna, ó Bharata, perfurou Sakuni com 20 flechas naquela batalha. E ele perfurou cada um dos grandes arqueiros com 3 flechas. Reprimindo todos eles com suas flechas, ó rei, Dhananjaya matou aqueles guerreiros do teu exército com flechas excelentes, dotadas da força do trovão. Coberta com flechas cortadas, ó monarca, e corpos mortos aos milhares, a terra parecia como se coberta com flores. De fato, coberta com as cabeças de kshatriyas, cabeças que eram enfeitadas com diademas e narizes bonitos e belos brincos e lábios inferiores mordidos de raiva e olhos arregalados, cabeças que eram ornadas com colares e coroadas também com pedras preciosas, e as quais, enquanto a vida estava nelas, falavam palavras agradáveis. A terra parecia resplandecente como se coberta com morros pequenos cobertos com flores champaca. Tendo realizado aquela façanha violenta, e perfurado Sakuni mais uma vez, ele atingiu Luka com uma flecha naquela batalha. Perfurando Luka dessa maneira na vista de seu pai, isto é, o filho de Suvala, Arjuna proferiu um rugido alto, enchendo a terra com isso. Então o filho de Indra cortou o arco de Sakuni. E então ele despachou seus 4 corcéis para a residência de Yama. Então o filho de Suvala, ó touro da raça Bharata, saltando de seu carro, subiu no carro de Uluka. Então aqueles 2 poderosos guerreiros em carros, pai e filho, ambos no mesmo carro, despejaram suas flechas sobre Partha como 2 nuvens despejando torrentes de chuva em uma montanha. O filho de Pandu então perfurando ambos aqueles guerreiros com flechas afiadas, afligiu e fez as tropas fugirem às centenas e milhares. Como uma massa imensa de nuvens dispersada para todos os lados pelo vento, aquele teu exército, ó monarca, foi disperso para todos os lados. De fato, aquela hoste, ó chefe dos Bharatas, assim massacrada à noite, fugiu em todas as direções, afligida com medo e na própria vista de seus líderes. Muitos abandonando os animais que eles montavam, outros incitando seus animais à sua maior velocidade, recuavam da batalha, inspirados com medo, durante aquela hora terrível de escuridão. Tendo subjugado teus guerreiros dessa maneira, ó touro da raça Bharata, Vasudeva e Dhananjaya sopraram suas conchas alegremente. Drishtadyumna, ó monarca, perfurando Drona com 3 flechas, cortou rapidamente a corda do arco do último com uma seta afiada. Jogando aquele arco no chão, o heróico Drona, aquele opressor de kshatriyas, pegou outro que era muito resistente e forte. Perfurando Drishtadyumna então com 5 flechas, Drona perfurou seu motorista também, ó touro da raça Bharata, com 5 flechas. Reprimindo Drona com suas flechas, o poderoso guerreiro em carro Drishtadyumna começou a destruir a hoste Kaurava, como Magavati destruindo o exército Asura. Durante um massacre do exército do teu filho, ó majestade, o rio terrível, tendo sangue como sua corrente, começou a fluir. E ele corria entre as 2 hostes, carregando homens e corcéis e elefantes ao longo de sua correnteza. E ele parecia, ó rei, o Vaitarani que flui, ó Senhor, para os domínios de Yama. Agitando e desbaratando o teu exército, o valente Drishtadyumna, dotado de grande energia, resplandecia como sacra no meio dos celestiais. Então Drishtadyumna e Sikandin sopraram suas conchas grandes, como também os gêmeos Nakula e Sahadeva, e Vrikudara, o filho de Pandu. Assim aqueles guerreiros ferozes derrotaram milhares de reis do teu lado que eram dotados de grande energia, diante dos olhos de teu filho e de Karna e do heróico Drona e do filho de Drona, ó monarca. Capítulo 172. Karna e Drona criam um massacre. Momento de silêncio em batalha. Sanjaya disse:
contemplando seu próprio exército desbaratado enquanto era massacrado por aqueles heróis ilustres. Teu filho, bem familiarizado com palavras, ó monarca, dirigindo-se rapidamente até Karna e Drona, aqueles principais de todos os vencedores em batalha, disse essas palavras colericamente: essa batalha foi iniciada por vocês dois por raiva, tendo visto o soberano dos Sindhus morto por Savyasashin. Vocês estão contemplando com indiferença um massacre de meu exército pelas forças armadas dos Pandavas, embora vocês dois sejam totalmente competentes para derrotar aquelas forças. Se vocês dois me abandonam agora, vocês deveriam ter, no início, me falado a respeito disso. Nós dois venceremos os filhos de Pandu em batalha. Essas mesmas foram as palavras, ó concessores de honras, que vocês então disseram para mim. Ouvindo essas palavras de vocês, eu sancionei esses procedimentos. Eu nunca teria provocado essas hostilidades com os partas, hostilidades que são tão destrutivas de combatentes heróicos, se vocês tivessem me falado de outra maneira. Se eu não mereço ser abandonado por vocês dois, ó touros entre homens, então lutem de acordo com a verdadeira medida de sua destreza, ó heróis dotados de grande destreza. Assim, perfurados pelo aguilhão das palavras do teu filho, aqueles dois heróis se engajaram novamente na batalha, como duas cobras irritadas com bastões. Então aqueles dois principais dos guerreiros em carros, aqueles dois arqueiros acima de todos os arqueiros no mundo, avançaram com velocidade contra os partas, encabeçados pelo neto de Sini e por outros. Da mesma maneira, os partas se reunindo, e acompanhados por todas as suas tropas, avançaram contra aqueles dois heróis, que estavam rugindo repetidamente. Então o grande arqueiro, Drona, aquele principal de todos os manejadores de armas, excitado com raiva, rapidamente perfurou Satyaki, aquele touro entre os cines, com 10 flechas. E Karna o perfurou com 10 flechas, e teu filho com 7, e Vrishasena perfurou com 10, e o filho de Suvala com 7. Naquele muro impenetrável de Kauravas em volta do neto de Sini, eles também se posicionaram, cercando-o. Vendo Drona massacrando o exército Pandava naquela batalha, os Somakas rapidamente o perfuraram de todos os lados com chuvas de flechas. Então Drona começou a tirar as vidas de Kshatriyas, ó monarca, como o sol destruindo a escuridão em redor dele por meio de seus raios. Nós então ouvimos, ó monarca, um tumulto alto entre os Panchalas, que chamavam uns aos outros, enquanto eles estavam sendo massacrados por Drona. Alguns abandonando os filhos, alguns pais, alguns irmãos, alguns tios, alguns sobrinhos, alguns seus parentes e amigos, fugiram com velocidade, para salvar suas próprias vidas. Alguns, além disso, privados de sua razão, correram contra o próprio Drona. De fato, muitos foram os combatentes do exército Pandava que foram então despachados para o outro mundo. Assim atormentada por aquele herói ilustre, a hoste Pandava, aquela noite, ó rei, fugiu, jogando ao chão suas tochas ardentes por toda parte, na própria vista de Bhimasena e Arjuna e Krishna e dos gêmeos em Yudhishthira e do filho de Prishata. O mundo estando envolvido em escuridão, nada podia ser visto. Por causa da luz que havia entre as tropas Kaurava, a fuga do inimigo podia ser averiguada. Aqueles poderosos guerreiros em carros, Drona e Karna, ó rei, perseguiram a hoste que fugia, espalhando flechas numerosas. Vendo os Panchalas massacrados e derrotados, Janardana ficando desanimado disse essas palavras para Palguna, Drishtadyumna e Satyaki, acompanhados pelos Panchalas, procederam contra aqueles grandes arqueiros, isto é, Drona e Karna, disparando muitas flechas. Essa nossa grande hoste tem sido dividida e desbaratada por eles com chuvas de flechas. Embora se procure deter sua fuga, eles ainda não podem ser reagrupados, ó filho de Kunti. Vendo a hoste fugir, por medo, ó guerreiros Pandava, abandonem seus temores. Acompanhados por todas as tropas e organizando-as então, em boa ordem, nós dois, com armas erguidas, estamos agora mesmo procedendo contra Drona e o filho de Suta para resistir a eles.
Então Janardana, vendo Vrikudara avançando, dirigiu-se novamente a Arjuna, o filho de Pandu, como se para alegrá-lo. Nessas palavras, Labhima, que se deleita em batalha, cercado pelos Somakas e os Pandavas, está indo contra aqueles poderosos guerreiros em carros, Drona e Karna. Auxiliado por ele, como também pelos muitos poderosos guerreiros em carros entre os Pandavas, lute agora, ó filho de Pandu, para assegurar todas as tuas tropas. Então aqueles dois tigres entre homens, isto é, o filho de Pandu e ele da linhagem de Madhu, se aproximando de Drona e Karna, tomaram sua posição na vanguarda da batalha. Sanjaya continuou. Então aquele vasto exército de Yudhishthira mais uma vez voltou para a batalha, procedendo para o lugar onde Drona e Karna estavam oprimindo seus inimigos em batalha. Nas altas horas da noite, um combate violento ocorreu, parecendo aquele de dois oceanos cheios no nascer da lua. Então os guerreiros do teu exército, jogando longe de suas mãos as lâmpadas ardentes seguradas por eles, lutaram com os Pandavas destemidamente e loucamente. Naquela noite terrível, quando o mundo estava envolvido em escuridão e poeira, os combatentes lutaram uns com os outros, guiados somente pelos nomes que eles proferiam. Os nomes proferidos pelos reis lutando em batalha eram ouvidos, ó monarca, lá, como o que acontece, ó rei, em Unsvayanvara ou alta escolha de marido. Subitamente, um silêncio cobriu o campo de batalha, e durou por um momento. Então, novamente, um tumulto alto foi ouvido feito pelos combatentes enfurecidos, vencedores e vencidos. Para lá onde lâmpadas brilhantes eram vistas, ó touro da raça Kuru, para lá avançavam aqueles heróis como insetos em direção a um fogo ardente. E enquanto os Pandavas, ó rei, e os Kauravas, lutavam uns com os outros em batalha, a escuridão se intensificou em volta deles. Capítulo 173. Ghatotkasha enviado contra Karna. Sanjaya disse. Então Karna, aquele matador de heróis hostis, vendo o filho de Prishata em batalha, atingiu-o no peito com 10 flechas capazes de penetrar nos próprios órgãos vitais. Drishtadyumna rapidamente perfurou Karna em retorno naquela grande batalha, com 5 flechas, e dirigindo-se a ele, disse: Espere! Espere! Cobrindo um ao outro naquele combate terrível com chuvas de flechas, ó rei, eles mais uma vez perfuraram um ao outro com flechas afiadas, disparadas de arcos esticados até sua total extensão. Então Karna, naquela batalha, despachou para a residência de Yama o motorista e os 4 corcéis de Drishtadyumna, aquele guerreiro principal entre os Panchalas. Ele então cortou o arco principal de seu inimigo com flechas afiadas, e derrubou, com uma flecha de cabeça larga o motorista do último de seu nicho no carro. Então o valente Drishtadyumna, privado de carro, corcéis, e motorista, saltou rapidamente de seu carro e pegou uma massa. Embora atingido todo o tempo com flechas retas por Karna, o príncipe Panchala, se aproximando de Karna, matou os 4 corcéis do último. Retrocedendo com grande rapidez, aquele matador de hostes, isto é, o filho de Prishata, subiu no carro de Dhananjaya. Subindo naquele carro, o poderoso guerreiro em carro Drishtadyumna desejou proceder em direção a Karna. O filho de Dharma Yudhishthira, no entanto, mandou desistir. Então Karna, dotado de grande energia, misturando seus gritos leoninos, com isso vibrou seu arco ruidosamente e soprou sua concha com grande força. Vendo o filho de Prishata vencido em batalha, aqueles poderosos guerreiros em carros, isto é, os Panchalas e os Somakas, excitados com raiva, e pegando todos os tipos de armas, procederam, fazendo da própria morte sua meta, em direção a Karna, pelo desejo de massacrá-lo. Enquanto isso, o motorista de Karna tinha unido outros cavalos ao carro de seu mestre, que eram brancos como conchas, dotados de grande velocidade, da raça Sindhu, e bem domados. Então Karna, de pontaria certeira, lutando com vigor, afligiu aqueles poderosos guerreiros em carros entre os Panchalas com suas flechas como uma nuvem despejando torrentes de chuva sobre uma montanha.
A hoste Panchala, assim afligida por Karna, fugiu com medo, como uma corça assustada por um leão. Cavaleiros eram vistos caindo de seus cavalos, e condutores de elefantes de seus elefantes, ó monarca, e guerreiros em carros de carros, por toda parte. Naquela batalha terrível, Karna cortava com flechas de face de navalha os braços e cabeças enfeitadas com brincos dos combatentes que fugiam. E ele cortava, ó rei, as coxas de outros que estavam sobre elefantes ou nas costas de cavalos, ou sobre o chão, ó majestade. Muitos poderosos guerreiros em carros, enquanto eles fugiam, não sentiam sua perda de membros ou os ferimentos em seus animais, naquela batalha. Massacrados por flechas terríveis, os Panchalas e os Rinjaias tomavam o movimento até de uma palha como Karna, tão grande era seu pavor. Privados de seu juízo, os guerreiros tomavam seus amigos que fugiam como Karna e fugiam deles com medo. Karna perseguiu a hoste dividida e que se retirava, ó Bharata, disparando suas flechas para todos os lados. De fato, naquela batalha, os guerreiros que se retiravam, privados de sua razão, foram massacrados com armas poderosas por aquele herói ilustre, Karna. Outros, somente olhados por Drona, fugiam para todos os lados. Então o rei Yudhishthira, vendo seu exército fugindo, e considerando a retirada como sendo aconselhável, dirigiu-se a Palguna e disse: veja aquele arqueiro poderoso, Karna, posicionado lá como o próprio Rudra armado com seu arco. Veja-o chamuscando tudo em volta como o próprio sol ardente, nessa hora ameaçadora, tarde da noite. Esses lamentos estão sendo incessantemente ouvidos, ó Partha, de teus amigos desamparados que os estão proferindo, mutilados pelas flechas de Karna. A maneira na qual Karna está mirando e disparando suas flechas é tal que nenhum intervalo pode ser notado entre as duas ações. Ele irá, ó Partha, aniquilar todos os nossos amigos. Faça aquilo agora, Dhananjaya, a respeito da morte de Karna, o qual, segundo o teu julgamento, deve ser feito em seguida e o momento para o qual pode ter chegado. Assim endereçado por Yudhishthira, Partha disse para Krishna: o filho nobre de Dharma está hoje assustado pela bravura de Karna. Quando a divisão de Karna está agindo assim em direção a nós repetidamente, adote rapidamente aquele curso o qual deve agora ser adotado. Nosso exército está fugindo, ó matador de Madhu, nossas tropas, divididas e mutiladas pelas flechas de Drona e assustadas por Karna, são incapazes de oferecer resistência. Eu vejo Karna correndo a toda velocidade destemidamente. Nossos principais guerreiros em carros estão indo embora. Karna está espalhando suas flechas afiadas. Eu, como uma cobra incapaz de tolerar a pisada de um ser humano sobre seu corpo, não posso tolerar vê-los assim se movimentando rapidamente na frente de batalha, diante dos meus olhos, ó tigre da raça Vrishni. Proceda, portanto, para aquele local onde o poderoso guerreiro em carro Karna está. Eu irei, ou matá-lo, ó matador de Madhu, ou deixá-lo me matar. Vasudeva disse: eu vejo Karna, ó filho de Kunti, aquele tigre entre homens, aquele guerreiro de destreza sobre-humana, correndo a toda velocidade em batalha como o próprio chefe dos celestiais. Ó Dhananjaya, não há ninguém mais capaz de avançar contra ele em batalha, exceto tu, ó tigre entre homens, e o Rakshasa Gatotkacha. Eu, no entanto, ó impecável, não acho que chegou a hora, ó poderosamente armado, para te enfrentares o filho de Suta em batalha. O dardo brilhante, parecendo um meteoro poderoso, dado a ele por Vasava ainda está com ele, ó tu de armas poderosas, mantido para ti com cuidado, pelo filho de Suta. Ele mantém aquele dardo perto dele, e agora assumiu uma forma terrível. Em relação a Gatotkacha, ele é sempre dedicado a vocês e desejoso do seu bem. Deixe o poderoso Gatotkacha proceder contra o filho de Radha. Dotado da destreza de um celestial, ele foi gerado pelo poderoso Bhima. Com ele estão armas celestes como também aquelas usadas por Rakshasas. O último logo chegou diante dele, vestido em armadura, e armado, ó rei, com espada, flechas, e arco.
Saudando Krishna e também Dhananjaya, o filho de Pandu, ele disse orgulhosamente: aqui estou eu, comande-me. Então ele da linhagem de Dasara, dirigindo-se ao filho de Idinva, aquele Rakshasa de boca ardente e olhos flamejantes e corpo da cor de nuvens, e disse essas palavras: ouça, ó Gatotkacha, atentamente o que eu digo. Chegou a hora para a exposição da tua bravura, e não de alguém mais. Seja tua balsa nessa batalha para os Pandavas afundando. Tu tens diversas armas, e muitas espécies de ilusão Rakshasa. Veja, ó filho de Idinva, o exército dos Pandavas está sendo açoitado por Karna no campo de batalha, como um rebanho de gado pelo vaqueiro. Lá, o poderoso arqueiro Karna, dotado de grande inteligência e bravura imperturbável, está chamuscando os principais dos kshatriyas entre as divisões da hoste Pandava. Afligidos por suas flechas ardentes, os guerreiros Pandava são incapazes de permanecer na frente daquele arqueiro firme que está disparando chuvas de flechas poderosas. Afligidos tarde da noite pelo filho de Suta com suas chuvas de flechas, os Panchalas estão fugindo como um bando de veados afligido por um leão. Exceto tu, alto de destreza formidável, não há ninguém mais que possa resistir ao filho de Suta que está assim engajado em batalha. Ajudado por tua energia e poder, ó poderosamente armado, realize aquilo que é digno da tua própria pessoa, da tua linhagem materna, e de teus antepassados. É por isso mesmo, ó filho de Idinva, que homens desejam filhos, isto é, para serem salvos de dificuldades. Resgate agora teus parentes. Ó Gatotkacha, pais desejam filhos para realizar seus próprios objetivos. Espera-se que os filhos, aquelas fontes de prosperidade, salvem seus pais nesse e no outro mundo. Tu és ilustre, e teu poder em batalha é terrível e inigualável, enquanto lutando em batalha, não há ninguém igual a ti. Ó opressor de inimigos, seja tu os meios pelos quais os Pandavas que estão sendo derrotados por Karna com suas flechas esta noite, e que estão agora afundando no oceano da Dhritarashtra, possam alcançar a costa com segurança. À noite, Rakshasas, além disso, tornam-se dotados de destreza ilimitada, grande poder, e grande coragem. Eles se tornam em tal hora guerreiros de grande bravura e incapazes de serem derrotados. Mate Karna em batalha, nessas altas horas da noite, ajudado por tuas ilusões. Os Partas, com Drishtadyumna, lutarão com Drona. Sanjaya continuou, ouvindo essas palavras de Keshava. Vibhatsu também, ó Kaurava, disse essas palavras para aquele castigador de inimigos, o Rakshasa Gatotkacha. Ó Gatotkacha, tu mesmo, Satyaki de braços longos, e Bhimazena, o filho de Pandu, esses três, na minha opinião, são os mais notáveis entre todos os nossos guerreiros. Vai em frente Karna em duelo essa noite. O poderoso guerreiro em carro Satyaki protegerá tua retaguarda. Ajudado pelo herói Satyavata, mate o bravo Karna em batalha, como Indra nos tempos antigos matou Asura Taraka, ajudado pelo generalíssimo celestial Skanda. Gatotkacha disse: eu sou páreo para Karna, como também para Drona, ó Bharata, ou para qualquer kshatriya ilustre talentoso com armas. Essa noite eu lutarei tal batalha com o filho de Suta que formará o assunto de conversa enquanto o mundo durar. Essa noite, eu não pouparei nem os bravos, nem os tímidos, nem aqueles que, com mãos unidas, suplicarem por abrigo. Seguindo o costume Rakshasa, eu matarei todos. Sanjaya continuou, tendo dito essas palavras, aquele matador de heróis hostis, o filho de Idinva, avançou contra Karna naquela batalha terrível, amedrontando tuas tropas. O filho de Suta, aquele tigre entre homens, recebeu sorridente aquele guerreiro zangado de boca ardente e cabelos resplandecentes. A batalha então que ocorreu entre Karna e aquele Rakshasa, ambos rugindo um contra o outro, ó o tigre entre reis, parecia aquela entre Indra e Pralada nos tempos passados. Capítulo 174. Alanvusha é enviado por Duryodhana, mas é morto por Gatotkacha. Sanjaya disse:
vendo Gatotkasha de braços fortes, ó rei, procedendo em direção ao carro do filho de Sutakarna, para massacrá-lo em batalha, teu filho Duryodhana, dirigindo-se a Dussasana, disse essas palavras. O Rakshasa, vendo a destreza de Karna em batalha, está avançando depressa contra ele. Resista àquele poderoso guerreiro em carro. Cercado por um exército poderoso, vá para aquele local onde o poderoso Karna, o filho de Vikartana, está lutando com Rakshasa em batalha. Ó concessor de honras, cercado por tropas e te esforçando vigorosamente, proteja Karna em batalha. Não deixe o terrível Rakshasa matar Karna por causa de nosso descuido. Enquanto isso, ó rei, o poderoso filho de Jatasura, aquele principal dos batedores, aproximando-se de Duryodhana, disse para ele: ó Duryodhana, mandado por ti, eu desejo matar, com seus seguidores, teus inimigos de celebridade, isto é, os Pandavas, aqueles guerreiros incapazes de serem facilmente derrotados em batalha. Meu pai era o poderoso Jatasura, aquele principal dos Rakshasas. Antigamente, tendo realizado alguns encantamentos de morte Rakshasa, os desprezíveis filhos de Prita o mataram. Eu desejo cultuar meu pai morto por oferecer a ele o sangue de seus inimigos, e sua carne, ó monarca. Cabe a ti me conceder permissão. O rei, assim endereçado, ficou muito encantado e disse a ele repetidamente, ajudado por Drona e Karna e outros, eu sou bastante competente para vencer meus inimigos. Mandado, no entanto, por mim, ó Rakshasa, vá para a batalha e mate Gatotkasha na luta, aquele Rakshasa de feitos violentos, nascido de homem, sempre dedicado ao bem-estar dos Pandavas, e sempre matando nossos elefantes e corcéis e guerreiros em carros em batalha, ele mesmo todo o tempo permanecendo no céu, ó, despache-o para a residência de Yama. Dizendo, assim seja, e convocando Gatotkasha para o combate, o filho de Jatasura encobriu o filho de Bhimazena com diversos tipos de armas. O filho de Idinva, no entanto, sozinho e não protegido, começou a oprimir a Lanvusha e Karna e a vasta hoste Kuru, como a tempestade subjugando uma massa de nuvens. Vendo então o poder da ilusão de Gatotkasha, o Rakshasa Lanvusha cobriu Gatotkasha com chuvas de diversos tipos de flechas. Tendo perfurado o filho de Bhimazena com muitas flechas, a Lanvusha, sem qualquer perda de tempo, começou a afligir a hoste Pandava com suas flechas. Assim atormentadas por ele, ó Bharata, as tropas Pandava, nas altas horas da noite, se dividiram e fugiram como nuvens dispersas por uma tempestade. Similarmente, tua hoste também, mutilada pelas flechas de Gatotkasha, fugiu nas altas horas da noite, ó rei, aos milhares, jogando no chão suas tochas. A Lanvusha então, excitado com grande fúria, atingiu o filho de Bhimazena naquela batalha terrível com muitas flechas, como um condutor atingindo o elefante. Então Gatotkasha cortou em fragmentos diminutos o carro, o motorista, e todas as armas de seu inimigo e gargalhou terrivelmente. Então, como as nuvens despejando torrentes de chuva nas montanhas de Meru, Gatotkasha despejou chuvas de flechas em Karna, a Lanvusha e todos os Kurus. Afligida pelo Rakshasa, a hoste Kuru ficou extremamente agitada. As 4 espécies de tropas, nas quais teu exército consistia, começaram a pressionar e oprimir umas às outras. Então o filho de Jatasura, sem carro e sem motorista, colericamente golpeou Gatotkasha, naquela batalha, com seus punhos. Assim atingido, Gatotkasha tremeu como uma montanha com suas árvores e trepadeiras e grama na hora de um terremoto. Então o filho de Bhimazena, louco com raiva, erguendo seu próprio braço matador de inimigos que parecia uma massa com ferrões, deu um golpe severo no filho de Jatasura. Subjugando-o então com raiva, o filho de Idinva jogou-o rapidamente no chão, e agarrando-o com seus 2 braços, ele começou a pressioná-lo com grande força sobre o solo. Então o filho de Jatasura, se libertando de Gatotkasha, levantou-se e atacou Gatotkasha com grande impetuosidade. A Lanvusha também, arrastando e jogando no chão o Rakshasa Gatotkasha, naquela batalha, começou a prensá-lo com raiva na superfície da terra.
A batalha então que ocorreu entre aqueles dois guerreiros gigantescos e rugindo, Gatotkacha e Alanvucha, tornou-se extremamente feroz e de arrepiar os cabelos. Se esforçando para levar a melhor um sobre o outro por meio de seus poderes de ilusão, aqueles dois guerreiros orgulhosos, dotados de grande energia, lutaram entre si como Indra e o filho de Virochana, tornando-se fogo e oceano, e, mais uma vez, Garuda e Takshaka, e novamente, uma nuvem e uma tempestade, e então trovão e uma montanha grande, e novamente, um elefante e então Raul e o sol. Eles expuseram dessa maneira 100 diferentes tipos de ilusão, desejosos de destruir um ao outro. De fato, Alanvucha e Gatotkacha lutaram esplendidamente, batendo um no outro com clavas com pontas e massas e lanças e malhos e machados e clavas curtas e rochedos de montanha. A cavalo ou em elefantes, a pé ou em carro, aqueles principais dos Rakshasas, ambos dotados de grandes poderes de ilusão, lutaram um com o outro em batalha. Então Gatotkacha, ó rei, desejando matar Alanvucha, rugiu no alto com raiva e então desceu com rapidez extraordinária como um falcão. Agarrando então aquele príncipe gigantesco dos Rakshasas, isto é, Alanvucha, que lutava com ele dessa maneira, ele prensou-o no chão, como Vishnu matando Asura Maya em batalha. Pegando uma cimitarra de aparência extraordinária Gatotkacha, de bravura incomensurável, então cortou de seu tronco, ó rei, a cabeça feroz e terrível de seu inimigo que ainda estava proferindo rugidos medonhos. Agarrando aquela cabeça manchada de sangue pelo cabelo, Gatotkacha foi rapidamente em direção ao carro de Duryodhana. Aproximando-se do rei Kuru, o Rakshasa de braços fortes, sorrindo, jogou sobre o carro de Duryodhana aquela cabeça com rosto e cabelo horrendos. Proferido então um rugido feroz, profundo como aquele das nuvens na estação das chuvas, ele se dirigiu a Duryodhana, ó rei, e disse: esse teu aliado agora está morto, ele cuja bravura tu contemplaste. Tu verás a morte de Karna também, e então a tua própria. Alguém que é observador destes três, isto é, moralidade, lucro e prazer, nunca deve ver com mãos vazias um rei, um brahmana, ou uma mulher. É por isso que eu te vejo com esta cabeça como um tributo viva alegremente até o momento quando eu matar Karna. Tendo dito essas palavras, ele então, ó rei, procedeu em direção a Karna, disparando centenas de flechas afiadas, sobre a cabeça de Karna. A batalha então que ocorreu entre aquele guerreiro humano e aquele Rakshasa foi violenta e terrível, ó rei, e muito extraordinária. Capítulo 175. Batalha feroz. Gatotkacha usando ilusão contra Karna. Dhritarashtra disse: como, de fato, ocorreu aquela batalha quando nas altas horas da noite o filho de Vikartana, Karna, e o Rakshasa Gatotkacha enfrentaram um ao outro? Que aspecto aquele Rakshasa feroz então apresentou? Que tipo de carro ele usou, e qual era a natureza de seus cavalos e qual de suas armas? Qual era o tamanho de seus corcéis, do estandarte de seu carro, e de seu arco? Qual era o tipo de armadura que ele usava, e qual proteção para a cabeça ele colocou? Perguntado por mim, descreva tudo isso, pois tu és hábil em narração, ó Sanjaya. Sanjaya disse: de olhos vermelho vivo, Gatotkacha era de forma gigantesca. Seu rosto era da cor de cobre. Sua barriga era baixa e afundada. As cerdas em seu corpo todas apontavam para cima. Sua cabeça era verde. Suas orelhas eram semelhantes a flechas. Seus ossos molares eram altos. Sua boca era larga, se estendendo de orelha a orelha. Seus dentes eram afiados, e 4 deles eram altos e pontudos. Sua língua e lábios eram muito longos e de uma cor de cobre. Suas sobrancelhas eram compridas. Seu nariz era grosso. Seu corpo era azul, e pescoço vermelho. Alto como uma colina, ele era terrível de se olhar. De corpo gigantesco, braços gigantescos, e cabeça gigantesca, ele era dotado de grande poder. Feio e de membros firmes, o cabelo em sua cabeça estava amarrado para cima em uma forma assustadora. Seus quadris eram largos e seu umbigo era profundo.
De constituição física gigantesca, a circunferência de seu corpo, no entanto, não era grande. Os ornamentos em seus braços eram proporcionais. Possuidor de poderes formidáveis de ilusão, ele estava ornado também com angadas. Ele vestia uma couraça em seu peito como um círculo de fogo no peito de uma montanha. Em sua cabeça havia um diadema brilhante e belo feito de ouro, com todas as partes proporcionais e belas, e parecendo com o arco. Seus brincos eram brilhantes como o sol da manhã, e suas guirlandas eram feitas de ouro e muito resplandecentes. Ele tinha em seu corpo uma armadura gigantesca de cobre de grande refulgência. Seu carro estava decorado com 100 sinos tilintando, e em seu estandarte ondulavam numerosos pendões vermelhos sangue. De proporções prodigiosas, e da medida de um alva, aquele carro estava coberto com peles de urso. Equipado com todas as espécies de armas poderosas, ele possuía um estandarte alto e estava enfeitado com guirlandas, tendo 8 rodas, e seu estrépito parecia o ribombo das nuvens. Seus corcéis eram semelhantes a elefantes enfurecidos, e possuidores de olhos vermelhos. De aspecto terrível, eles eram de cor matizada, e dotados de grande velocidade e força. Acima de toda fadiga, e adornados com crinas compridas e relinchando repetidamente, eles levaram aquele herói para a batalha. O Rakshasa de olhos terríveis, boca ígnea, e brincos brilhantes, agia como seu motorista, segurando as rédeas, brilhantes como os raios do sol, de seus corcéis em batalha. Com aquele motorista ele foi para a batalha como Surya com seu motorista Aruna. Parecendo com uma montanha alta, cercada por uma nuvem imensa, um estandarte muito alto, que tocava os céus, estava erguido sobre seu carro. Um urubu carnívoro e horrível de corpo vermelho vivo pousava sobre ele. Ele chegou, esticando violentamente seu arco cuja vibração parecia o trovão de Indra, e cuja corda era muito rígida, e que media 1 dúzia de cúbitos de comprimento e 1 cúbito de largura. Um arandi é 1 cúbito medindo do cotovelo até o fim do dedo mínimo. Enchendo todos os pontos do horizonte com flechas da medida do aksha de um carro, o Rakshasa avançou contra Karna, naquela noite, que estava sendo tão destrutiva de heróis. Permanecendo orgulhosamente sobre seu carro, enquanto ele esticava seu arco, o som que era ouvido parecia aquele som do trovão ribombando. Assustadas por ele, ó Bharata, todas as tuas tropas tremeram como as ondas agitadas do oceano. Vendo aquele Rakshasa terrível de olhos horríveis avançando contra ele, o filho de Radha, como se sorrindo, resistiu a ele rapidamente. E Karna procedeu contra o Rakshasa sorridente, atingindo-o em retorno de um ponto próximo, como um elefante contra um elefante ou o líder de um rebanho bovino contra o líder de outro rebanho. O conflito que ocorreu entre eles, isto é, Karna e o Rakshasa, ó rei, tornou-se terrível e pareceu aquele entre Indra e Sambara. Cada um pegando um arco formidável de vibração alta, atingiu e cobriu o outro com flechas poderosas. Com flechas retas disparadas de arcos esticados até sua mais completa extensão, eles mutilaram um ao outro, perfurando suas cotas de malha feitas de cobre. Com dardos da medida de akshas, e flechas também eles continuaram a mutilar um ao outro, como um par de tigres ou de elefantes poderosos com seus dentes ou presas. Cada um perfurando o corpo do outro, migrando flechas um no outro, chamuscando um ao outro com nuvens de flechas, eles se tornaram incapazes de serem olhados. Com membros perfurados e mutilados por flechas, e banhados em correntes de sangue, eles pareciam com 2 colinas de greda com regatos correndo por seus leitos. Aqueles 2 poderosos guerreiros em carros, ambos lutando vigorosamente, ambos com membros perfurados com flechas de pontas afiadas, e um mutilando o outro, fracassaram, no entanto, em fazer um ao outro tremer. Por um longo tempo, aquele combate noturno entre Karna e o Rakshasa no qual ambos pareciam se divertir, fazendo da própria vida a aposta, continuou igualmente. Migrando flechas afiadas, e disparando-as com a máxima medida de sua força, a vibração do arco de Gatotkacha inspirava amigos e inimigos com temor. Naquela hora, ó rei, Karna não pôde levar a melhor sobre Gatotkacha.
Vendo isso, aquela principal de todas as pessoas conhecedoras de armas chamou à existência armas celestes. Vendo uma arma celeste apontada para ele por Karna, Gatotkacha, aquele principal dos Rakshasas chamou à existência sua ilusão Rakshasa. Ele foi visto cercado por um grande exército de Rakshasas de aparência terrível, armados com lanças, rochas grandes e colinas e clavas. Vendo Gatotkacha avançando como uma arma poderosa erguida em suas mãos, como o próprio destruidor de todas as criaturas armado com sua clava aterradora e fatal, todos os reis lá foram tomados pelo medo. Apavorados pelos rugidos leoninos proferidos por Gatotkacha, os elefantes expeliram urina e todos os combatentes tremeram de medo. Então lá caiu por todos os lados uma chuva grossa de rochas e pedras despejadas incessantemente pelos Rakshasas, que tinham, por causa da meia-noite, ficado inspirados com maior força. Acreditava-se que Rakshasas em certas horas eram inspirados com maior força. Rodas de ferro e buzundis, e dardos, e lanças e arpões e satagnes e machados também começaram a cair incessantemente. Contemplando aquela batalha violenta e terrível, todos os reis, como também teus filhos e os combatentes, fugiram com medo. Somente um entre eles, isto é, Karna, orgulhoso do poder de suas armas, e sentindo um nobre orgulho, não tremeu. De fato, com suas flechas ele destruiu aquela ilusão chamada a existência por Gatotkacha. Vendo sua ilusão dissipada, Gatotkacha, cheio de raiva, começou a disparar flechas mortais pelo desejo de matar o filho de Suta. Aquelas flechas, banhadas em sangue, atravessando o corpo de Karna naquela batalha terrível, entraram na terra como cobras enfurecidas. Então o filho valente do Suta, cheio de raiva e possuidor de grande agilidade de mãos, levando a melhor sobre Gatotkacha, perfurou o último com 10 flechas. Então Gatotkacha, assim perfurado pelo filho de Suta em suas partes vitais e sentindo grande dor, pegou uma roda celeste tendo 1000 raios. A beira daquela roda era afiada como uma navalha. Possuidor do esplendor do sol da manhã, e enfeitado com joias e pedras preciosas, o filho de Bhimazena arremessou aquela roda no filho de Aderata, desejoso de dar um fim no último. Aquela roda, no entanto, de grande poder e arremessada também com grande força, foi cortada em pedaços por Karna com suas flechas, e caiu, frustrada em seu objetivo, como as esperanças e propósitos de um homem desafortunado. Cheio de fúria ao ver sua roda frustrada, Gatotkacha cobriu Karna com chuvas de flechas, como o Raul cobrindo o sol. O filho de Suta, no entanto, dotado da destreza de Rudra ou do irmão mais novo de Indra ou de Indra, cobriu destemidamente o carro de Gatotkacha em um momento com flechas aladas. Então Gatotkacha, girando uma massa decorada com ouro, arremessou-a em Karna. Karna, no entanto, com suas flechas, cortando-a, a fez cair. Então subindo ao céu e rugindo profundamente como uma massa de nuvens, o Rakshasa gigantesco despejou do céu uma perfeita chuva de árvores. Então Karna perfurou com suas flechas o filho de Bhima no céu, aquele Rakshasa conhecedor de ilusões, como o sol perfurando com seus raios uma massa de nuvens. Matando então todos os corcéis de Gatotkacha, e cortando também seu carro em 100 pedaços, Karna começou a despejar sobre ele suas flechas como uma nuvem despejando torrentes de chuva. No corpo de Gatotkacha não havia nem a largura de 2 dedos de espaço que não estivesse perfurada pelas flechas de Karna. Logo Rakshasa parecia ser como um porco-espinho com espinhos eretos em seu corpo. Ele foi tão completamente coberto com flechas que nós não podíamos naquela batalha ver mais ou os corcéis ou o carro ou o estandarte de Gatotkacha ou o próprio Gatotkacha. Destruindo então por meio de sua própria arma a arma celeste de Karna, Gatotkacha, dotado do poder de ilusão, começou a lutar com o filho de Suta, ajudado por seus poderes de ilusão. De fato, ele começou a lutar com Karna, ajudado por sua ilusão e mostrando a maior energia. Chuvas de flechas caíam de uma fonte invisível do firmamento.
Então o filho de Bimazena, dotado de grande destreza de ilusão, o principal dos Kuros, assumiu uma forma feroz, ajudado por aqueles poderes, e começou a entorpecer os Kauravas, o Bharata. O valente Rakshasa, assumindo muitas cabeças selvagens e lúgubres, começou a devorar as armas celestes do filho de Suta. Logo, novamente, o Rakshasa gigantesco, com 100 ferimentos em seu corpo, pareceu jazer tristemente, como se morto, no campo. Os touros Kaurava então, considerando Ghatotkasha morto, proferiram gritos altos de alegria. Logo, no entanto, ele foi visto por todos os lados, correndo a toda velocidade em novas formas. Mais uma vez, ele foi visto assumir uma forma prodigiosa, com 100 cabeças e 100 estômagos, e parecendo com a montanha Mainaka. Mainaka, o filho de Himavati, tinha 100 cabeças. Repetidamente, tornando-se pequeno mais ou menos da medida do polegar, ele se movia transversalmente ou se elevava como as ondas cheias do mar. Correndo através da terra e subindo à superfície, ele emergia novamente nas águas. Uma vez visto aqui, ele era visto em seguida em um lugar diferente. Descendo então do céu, ele era visto de pé, vestido em armadura, em um carro ornado com ouro, tendo vagado por terra e céu e todos os pontos do horizonte, ajudado por seus poderes de ilusão. Aproximando-se então da vizinhança do carro de Karna, Ghatotkasha, com seus brincos balançando, dirigiu-se destemidamente ao filho de Suta, ó monarca, e disse: espere um pouco, ó filho de Suta. Para onde tu vais com vida, me evitando? Eu irei hoje, no campo de batalha, suprimir teu desejo de luta. Tendo dito essas palavras, aquele Rakshasa, de destreza cruel e olhos vermelhos como cobre de fúria, se elevou ao céu e gargalhou alto. Como um leão atingindo um príncipe de elefantes, ele começou a atacar Karna, despejando sobre ele uma chuva de flechas, cada uma da medida do aksha de um carro. De fato, ele despejou aquela chuva de flechas sobre Karna, aquele touro entre os guerreiros em carros, como uma nuvem despejando torrentes de chuva em uma montanha. Karna destruiu aquela chuva de flechas de uma distância. Vendo sua ilusão destruída por Karna, o touro da raça Bharata, Ghatotkasha mais uma vez criou uma ilusão e se fez invisível. Ele se tornou uma montanha alta com muitos topos e cheia de árvores altas. E daquela montanha saíam incessantemente torrentes de lanças e arpões e espadas e clavas. Vendo aquela montanha, a qual parecia uma massa imensa de antimônio, com suas torrentes de armas violentas, no céu, Karna não estava agitado em absoluto. Sorrindo, Karna chamou à existência uma arma celeste. Cortada com aquela arma, aquela montanha enorme foi destruída. Então o feroz Ghatotkasha, se tornado uma nuvem azul com um arco-íris, no céu, começou a despejar sobre o filho de Suta uma chuva de pedras. O filho de Vikartana, Karna, que era chamado também de Vrisha, aquela principal de todas as pessoas conhecedoras de armas, migrando uma arma Vaiavya, destruiu aquela nuvem dardo. Então, cobrindo todos os pontos do horizonte com inúmeras flechas, ele destruiu uma arma que tinha sido apontada para ele por Ghatotkasha. O filho poderoso de Bimazena, então gargalhando ruidosamente naquela batalha, chamou novamente à existência uma ilusão toda poderosa contra o poderoso guerreiro em carro Karna. Mais uma vez, vendo aquele principal dos guerreiros, isto é, Ghatotkasha, se aproximando dele destemidamente, cercado por um grande número de rakshasas que pareciam leões e tigres e elefantes enfurecidos em bravura, alguns sobre elefantes, alguns em carros, e alguns a cavalo, todos armados com diversas armas e vestidos em diversos tipos de armaduras e diversas espécies de ornamentos. Realmente, vendo Ghatotkasha cercado por aqueles rakshasas ferozes como vazava pelos maruts, o poderoso arqueiro Karna começou a lutar ferozmente com ele. Então Ghatotkasha, perfurando Karna com 5 flechas, proferiu um rugido terrível, amedrontando todos os reis. Disparando novamente uma arma angélica, Ghatotkasha rapidamente cortou o arco da mão de Karna junto com a chuva de flechas que o último tinha disparado.
Karna então, pegando outro arco que era forte e capaz de aguentar uma grande tensão e que era tão grande quanto o arco de Indra, estirou com grande força. Então Karna disparou algumas flechas matadoras de inimigo de asas douradas, naqueles rakshasas percorredores do céu. Afligidos por aquelas flechas, os inimigos grandes de peito largo, aqueles rakshasas, pareciam agitados como uma manada de elefantes selvagens afligida por um leão. Destruindo com suas flechas aqueles rakshasas junto com seus corcéis e diversos elefantes, o pujante Karna aparecia com o divino Agni consumindo todas as criaturas na hora da dissolução universal. Tendo destruído aquela hoste rakshasa, o filho de Suta parecia resplandecente como o deus Maesvara no céu depois de ter destruído a cidade tripla dos Asuras. Entre aqueles milhares de reis no lado Pandava, ó majestade, não havia um único, ó monarca, que pudesse até olhar para Karna então, exceto o poderoso Gatotkacha, aquele príncipe dos Rakshasas, que era dotado de energia e força terríveis, e que, inflamado com raiva, então parecia com o próprio Yama. De seus olhos, como ele estava excitado com cólera, chamas de fogo pareciam sair, como gotas ardentes de óleo de um par de tições queimando. Batendo sua palma contra a palma e mordendo seu lábio inferior, o Rakshasa foi mais uma vez visto em um carro que tinha sido criado por sua ilusão, e ao qual estavam unidos diversos jumentos, parecendo com elefantes e tendo os rostos de pisachas. Excitado com cólera, ele se dirigiu ao seu motorista, dizendo: leve-me em direção ao filho de Suta. Então aquele principal dos guerreiros em carros procedeu naquele seu carro de aparência terrível, para mais uma vez lutar um duelo com o filho de Suta, ó o rei. O Rakshasa, cheio de raiva, arremessou no filho de Suta um asane de obra de Rudra, terrível e equipado com 8 rodas. Karna, colocando seu arco em seu carro, saltou no solo e agarrando aquele asane arremessou de volta em Gatotkacha. O último, no entanto, tinha rapidamente descido de seu carro antes que a arma pudesse alcançá-lo. O asane, enquanto isso, de grande refulgência, tendo reduzido o carro do Rakshasa a cinzas, com seus cavalos, motorista e estandarte, perfurando a terra, desapareceu dentro de suas entranhas, no que os deuses ficaram muito admirados. Então as criaturas aplaudiram Karna, que, tendo saltado de seu carro, tinha agarrado aquele asane. Tendo realizado aquela façanha, Karna subiu novamente em seu carro. O filho de Suta, aquele opressor de inimigos, então começou a disparar suas flechas. De fato, ó concessor de honras, não há ninguém mais entre todas as criaturas vivas que possa realizar o que Karna realizou naquela batalha terrível. Atingido por Karna com flechas como uma montanha com torrentes de chuva, Gatotkacha desapareceu de novo do campo de batalha como as formas de vapor que se dissolvem no céu. Lutando dessa maneira, o Rakshasa gigantesco, aquele matador de inimigos, destruiu as armas celestes de Karna por meio de sua atividade como também de seu poder de ilusão. Vendo suas armas destruídas pelo Rakshasa, ajudado por seus poderes de ilusão, Karna, sem ser inspirado com medo, continuou a lutar com o canibal. Então, ó monarca, o poderoso filho de Vimazena excitado com fúria dividiu a si mesmo em muitas partes, apavorando todos os poderosos guerreiros em carros do exército Kuru. Então lá surgiram no campo de batalha leões, e tigres, e hienas, e cobras com línguas ígneas, e aves com bicos de ferro. Em relação ao próprio Gatotkacha, atingido pelas flechas afiadas, que eram disparadas do arco de Karna, aquele enorme Rakshasa, parecendo com Himavati o príncipe das montanhas, desapareceu. Então muitos Rakshasas e Pisachas e Atudanas, e grande número de lobos e leopardos, de faces terríveis, avançaram em direção a Karna para devorá-lo. Estes se aproximaram do filho de Suta, proferindo uivos ferozes para assustá-lo. Karna perfurou cada um daqueles monstros com muitas flechas rápidas aladas e terríveis que beberam seu sangue. Finalmente, usando uma arma celeste, ele destruiu aquela ilusão do Rakshasa. Ele então, com algumas flechas retas e ardentes, atingiu os corcéis de Gatotkacha,
Esses, com membros quebrados e mutilados, e suas costas cortadas por aquelas flechas, caíram no chão, na própria vista de Ghatotkasha. O filho de Idinva, vendo sua ilusão dissipada, mais uma vez se fez invisível, dizendo para Karna, o filho de Vikartana, eu logo realizarei tua destruição. Reverenciado Narayana, e aquele mais sublime dos seres masculinos, Nara, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida,